Oi, o meu nome é Alice, eu tenho 28 anos e sou aluna do curso de Letras Português na UNB. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre por que eu escolhi esse curso e por que eu acho que ele acrescenta muito na minha vida. Bom, para começar, essa não é minha primeira graduação, eu sou formada em Publicidade também pela UNB, mas quando eu comecei a trabalhar na área, eu não me identifiquei muito, então eu decidi voltar para a universidade, dessa vez para fazer uma coisa que eu realmente quisesse, tivesse muita vontade de aprender. E como eu venho de uma família de leitores, quando eu era criança minha mãe lia muito para mim, meu pai e meu avô me davam livros de presente, então desde pequena esse gosto pela literatura sempre existiu e eu também comecei a me interessar pela escrita. Então essas duas coisas são muito trabalhadas no curso de letras e eu decidi então optar por esse curso. Quando eu entrei, eu me identifiquei imediatamente, porque os professores são muito apaixonados e têm muito conhecimento, e a gente consegue sentir isso neles, eles transmitem tudo isso pra gente. A gente podia ler grandes obras, discutir essas grandes obras em sala de aula, descobrir novas interpretações. E uma coisa que me fascina muito na literatura é o fato de que quando você lê um livro, você não aprende só sobre literatura, mas você também está ali aprendendo um pouco sobre história, um pouco sobre filosofia, psicologia, antropologia. Então, todos os assuntos em um campo só. E isso é muito interessante. A gente também, no curso de letras, tem a oportunidade de participar de eventos que reúnem grandes pesquisadores renomados em várias áreas, críticos e autores, e a gente pode entrar em contato direto com eles, o que é muito interessante para a nossa formação, e faz a gente se sentir parte ali daquele universo, e poder interagir com eles é muito legal. E também é muito legal a gente poder fazer as nossas próprias pesquisas. A gente tem a oportunidade na iniciação científica de fazer PIBICs e de aprender mais sobre autores, sobre o mundo literário. Eu estou fazendo um PIBIC na área de literatura portuguesa, mais especificamente sobre Saramago, e isso está sendo muito enriquecedor para minha formação. Então, todas essas coisas me fazem ser apaixonado pelo curso de letras e recomendar muito esse curso para todas as pessoas. Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Ariel e eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho sobre o curso de Letras da Universidade de Brasília, principalmente o de Letras Português. Eu me formei em Letras lá atrás, eu entrei em 2008 e eu fiz Letras Francês naquela época, de 2008 a 2012. Uma coisa que eu aprendi e percebi logo no início do curso é que, para além das matérias, a Universidade de Brasília oferece muitas oportunidades de outros tipos de coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu fiz iniciação científica, que é uma oportunidade que a gente tem de conhecer um pouquinho como a ciência funciona e principalmente como a ciência é relacionada ao curso de letras. Eu tive 3 projetos de iniciação científica sobre línguas indígenas, lá no Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da Universidade de Brasília, e fiz uma 4ª iniciação científica em literatura francesa. Gostei muito de todas essas pesquisas que eu fiz, das disciplinas e tudo mais, e resolvi continuar estudando um pouco as línguas indígenas no meu mestrado e doutorado. Foi quando eu conheci os avacanoeiro, né, que são um povo indígena do norte do Goiás e são pouquinhos falantes. Né, tem uma história até trágica, né, sobreviventes de massacre, redução populacional. E aí eu trabalhei um pouco com eles no mestrado sobre a língua deles, né, para descrever como a língua deles funciona, e no doutorado para entender um pouquinho mais sobre a história da língua deles, né, comparar um pouquinho com outras línguas indígenas do Brasil, tentar entender aonde eles estão, que caminhos eles vieram. Né. No Brasil a gente tem hoje entre 180 a 200 línguas indígenas, né, sendo faladas. Muitas dessas línguas já estão no que a gente chama de obsolescência, né. Elas estão deixando de ser faladas aos poucos. Então é muito importante a gente ter esse tipo de projeto, tanto para entender como as línguas funcionam, quanto para ajudar as comunidades indígenas a fortalecer a sua língua, ou retomar o uso da sua própria língua. Né? E observando os meus colegas de curso, né, e até depois, eu vi que o curso de letras ele oferece muitas oportunidades da gente atuar, algumas delas inclusive muito urgentes. Né? Eu acho que a principal delas é professor. Né? A gente tem uma carência muito grande de professores no ensino fundamental e médio, e essa é uma formação que o curso de letras consegue dar para a gente. Né? E a gente consegue ver os olhos dos estudantes brilhando, né? Com as metodologias ativas, com um diálogo mais afetivo, né? Em sala de aula. Tudo isso é muito importante para a gente ter uma aprendizagem significativa dos estudantes. Mas o curso de letras ele também pode ter uma atuação em outras áreas, como, por exemplo, revisão de textos para órgãos públicos.
revisão de textos de alunos do ensino médio, inclusive estudantes com deficiência ou com alguma neurodivergência. A gente também pode atuar no que a gente chama de análise de autoria, né, e plágio pela linguística forense. A gente pode escrever textos, né, escrever poesia, escrever narrativa, escrever literatura no geral, ou então se especializar em diferentes tipos de escrita, né. A gente também tem os cursos de letras-tradução, que se especializam na tradução. A gente tem várias atuações interessantes no curso de letras. Uma delas que vocês também podem ver é relacionado à comunicação, né, a publicação, diagramação, editoração de livros, depois publicação de livros. E uma outra muito interessante que está despontando hoje no universo digital, né, são as atuações relacionadas às letras, né, principalmente aos textos, em UX Writing ou Copyright, né, que são atuações de formandos, né, formados em letras nesse universo do mundo digital. Então, fica aqui com o meu abraço, né? Essas as informações que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês e fico à disposição. Um abraço. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Clara Marinho, estudante de letras da UNB. Estou me formando agora. Eu estou só de bacharelado, as duas habilitações. E eu tô aqui hoje para falar para vocês que é muito bom ser estudante da UNB. A UNB me abriu muitas portas. Eu entrei em 2018 com as cotas para PCD, eu tenho paralisia cerebral. E a UNB pode me proporcionar muitas experiências para minha formação. Então não é algo que ficou só dentro de sala de aula. Eu pude, além de aprender muito com as aulas da UNB e com os professores e professoras daqui, eu pude atuar como pesquisadora. Então, eu fiz um ano de pesquisa na área de cinema e deficiência. Eu pude atuar como monitora, remunerada e voluntária. Eu pude atuar como extensionista, como palestrante e como vários outros papéis que a UNB pode ofertar para mim. E eu me sinto muito preparada hoje para seguir, para continuar minha caminhada, porque a UNB me deu uma bagagem gigante e densa. Estudar aqui é muito bom. E sim, podem ficar tranquilos, porque a UNB é uma universidade cada vez mais inclusiva e tem espaço para todas as pessoas, inclusive para pessoas como eu, que tem algum tipo de deficiência. Um beijo. Oi pessoal, eu sou a Mariana. E eu sou o Everton. E nós somos da Universidade de Brasília, do curso de Letras Português, habilitação em licenciatura, e estamos no 7º semestre, ou seja, quase terminando o curso. Estamos aqui para falar um pouco sobre a evolução, desde a vantagem que nós tínhamos e o porquê entramos no curso, até o ponto que estamos hoje. A minha história começa no ensino fundamental. Eu sempre quis ser professora, eu estava entre outro curso em português, e baseada na educação que eu tive de sempre estar lendo muito, né? Eu sempre gostei muito da literatura e juntando isso eu também amava escrever, e a influência dos meus professores. Eu olhava eles como exemplo, eu falava, nossa, eu quero ser assim, eu quero dar aula, eu quero mudar vidas de pessoas. E assim, ao passo em que eu faço isso, eu também sou mudada, né? Eu também aprendo. A minha experiência ela já começa no ensino médio, porque eu sempre soube que eu queria ser professor, mas eu não sabia de qual matéria. Até que eu cheguei no ensino médio e tive contato com um professor muito especial na minha vida, que ele era formado em letras na UNB e sempre falava muito do curso de português da UNB, da qualidade e o quanto era bom fazer esse curso. Ele sempre ficava assim influenciando, façam letras, façam letras.
E eu fiquei assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Até descobri uma área da letras que eu gostei muito, que foi a literatura. Porque pra mim a letra se resumia, o português em si se resumia à gramática, que é uma parte muito importante, é claro. Mas assim, eu encontrei minha paixão na literatura. E outra, durante o ensino médio, ele me mostrou que a literatura podia se juntar com uma paixão minha, que era o teatro. Então, juntou a literatura, juntou o teatro, deu o match perfeito. E que na UNB foi ainda mais explorado e me fez gostar muito de literatura. E hoje eu já estou quase terminando o curso e eu vou defender meu TCC na área de literatura, porque essa experiência com o professor e a UNB fizeram isso brilhar dentro de mim. Eu acho que essa matéria literatura brasileira, teatro, né, que junta isso, ela vem mais também, a gente percebe essa visão da leitura, né, juntando da literatura, obviamente, né, mas uma leitura dramática que está entre o ler e o fazer o teatro. Então, assim, são muitas possibilidades que temos dentro da área e isso é muito legal porque eu me encontrei dentro do curso um pouquinho mais tarde, né, do que o Everton, que foi no semestre passado, fazendo literatura portuguesa, modernismo, que fala mais sobre Fernando Pessoa, e eu me apaixonei. Porque dentro da matéria, a gente teve essa abertura pra gente explorar. Então, assim, você fica ansioso para poder debater sobre o tema, sobre o texto, sobre o livro. E isso é muito interessante porque, mas eu tenho medo, tenho receio de falar sobre as coisas. Você vai se soltando durante o curso, durante a vida. E eu acho que chega num ponto que você percebe que não tem certo e errado. Existem várias visões sobre o assunto e fazer letras ajudou muito. Hoje em dia eu sou, assim, outra pessoa pra mais, assim, pra positivo. Porque eu acho que eu me encontrei de fato no curso, então a gente tá mais aqui pra tentar despertar isso nas outras pessoas, né? Então, se você já pensou sobre o assunto, eu penso que, assim, você deveria pensar mesmo com carinho e tentar vencer o nosso calouro. Nosso calouro. Oiê, meu nome é Matheus Bacelar, sou licenciado em Língua Portuguesa e Respectiva Literatura, Letras Português. Também fiz muito do bacharel e hoje eu faço publicidade e propaganda também na Universidade de Brasília. E vim aqui para poder falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, que eu espero que seja tão boa para vocês quanto foi para mim, na Universidade de Brasília. Eu entrei em 2016 e a gente já entrou compondo greve, já fazendo ocupação do espaço. Então, a partir daí eu comecei também a fazer parte do Centro Acadêmico de Letras. Fiquei por 2 gestões no Calete. Na época, a professora Rosana, ela estava gerindo também o IL, então foi um processo de muita troca assim, que a gente teve, no qual eu pude aprender muito. Já fiz parte já de mais de 30 eventos, tanto na comissão organizadora, quanto também sendo monitor. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, aproveitem ao máximo e vivam a UNB ao máximo, porque ela nos proporciona o que tem, todos os campos possíveis que a gente pode alcançar. Também já fui pela Universidade de Brasília apresentar um trabalho fora do Brasil, fui para o Chile, no Congresso de Humanidades. Então assim, a UNB, através das ferramentas e dos editais que ela possui, ela nos impulsiona cada vez mais para poder viver a universidade, né? Então, assim, se permitam não só também ficar na bolha do Centro Acadêmico de Letras e conhecer outros cursos, outras realidades, porque a universidade está aí para ser vivida e é isso que transforma a nossa trajetória enquanto discentes. Os grandes dilemas ao final do ensino médio é decidir que área de estudos nós iremos seguir. Se nós faremos vestibular para áreas de ciências humanas, ciências sociais, áreas de linguagem, artes, enfim. Esse dilema nos atravessa, mas não necessariamente as coisas precisam ser assim. Eu trago uma boa novidade para vocês. Meu nome é Carolina Gonzalez, eu sou professora há 20 anos e tenho uma formação multidisciplinar. Sou socióloga, linguista e pedagoga. A minha trajetória foi baseada em tentar cruzar áreas de estudos e foi na análise de discurso crítica onde eu recebi acolhimento para transformar a multidisciplinaridade não só na minha prática docente, como na minha prática de pesquisas.
Eu cursei Sociologia entre os anos de 2005 e 2009 na Universidade de Brasília, e entre 2010 e 2017, mestrado e doutorado na Linguística, especificamente na área de análise de discurso crítica. Na análise de discurso crítica, nós pegamos textos, tudo que é produzido enquanto linguagem no mundo social e analisamos através dos vieses do olhar teórico e metodológico das ciências sociais, sobretudo da sociologia, da antropologia. Ou seja, é perceber que não só a estrutura da linguagem, o que nós costumamos chamar de gramática na educação básica, é que é objeto de estudo de nós linguistas, mas também as funções sociais que estão imbricadas nas trocas e relações de poder que se estabelecem através dos textos que produzimos. A visão da análise de discurso de textos é uma visão ampliada. Nós consideramos textos não só aquilo que é escrito, mas as trocas sociais que ocorrem nos mais diversos espaços. O convite que eu faço a você é: venha conhecer o curso de letras e saiba que os seus interesses multidisciplinares por áreas como sociologia, antropologia, filosofia, história, geografia, podem e estão contemplados por linhas de pesquisa como análise de discurso crítica. Não precisa temer seguir um curso só porque esse curso parece que vai fechar a sua cabeça ou as suas opções de estudo e pesquisa. Ao contrário, cada vez mais, a ciência tem se mostrado uma área multitransdisciplinar e conhecimentos que são bastante amplos e vastos são requeridos de nós, vocês, no caso, discentes dos cursos, nós docentes e nas nossas práticas profissionais, sociais e éticas. O convite é: venham conhecer a análise de discurso crítica, conheça a linguística e as áreas que nos dão suporte. Oi, meu nome é Matheus Bacelar e eu fiz parte do projeto Tópicos em Escrita Acadêmica, e no qual a gente levava aí um pouco da nossa habilidade com a escrita e desse processo da escrita de artigos científicos, de monografias, para outros alunos da Universidade de Brasília, para poder compartilhar técnicas e formas da gente tentar tornar esse processo um pouco mais fácil, né? Hoje, com o curso e com também práticas nas aulas de oficina de texto com a professora Juliana, eu entendo que a escrita ela tem que ser uma coisa muito mais leve. E por que não ser leve quando a gente está falando de algo que a gente entende ou que a gente busca ali entender, mas que a gente pesquisa sobre aquilo, que é de algo que a gente gosta, porque a gente não produz um artigo ou uma monografia sobre algo que a gente não goste, de algo que a gente entende, porque está dentro da realidade que a gente vive, mas que é tão difícil. Então, o projeto, além de dar ferramentas práticas para a gente poder trabalhar questões de tópicos como introdução, contextualização teórica, todas as regras básicas para a gente poder construir de uma forma legal o artigo, além disso, nos ajuda também a desconstruir esse processo difícil que às vezes se torna escrever uma monografia ou um artigo científico. Então, foi uma experiência assim, gratificante. Hoje eu acho que existe um eu antes do escrita acadêmica e também das oficinas, porque essas coisas se conversaram muito, das oficinas da professora Juliana, e existe um depois. E hoje eu espero que vocês, quando vocês forem construir esse tipo de documento, que se utilizem de ferramentas também do tópico de escrita acadêmica para poder fazer, porque ajuda muito e faz com que esse processo seja muito mais leve. Oi, eu sou a Bruna, eu sou formada em letras, português, me formei ano passado, hoje eu faço mestrado na UNB, sou formada em licenciatura e eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha experiência no curso e a minha experiência com a docência. Eu comecei a faculdade em 2019, só que aí teve a pandemia, então eu não me engajei nas coisas da faculdade. Mas aí, com a volta das aulas presenciais, eu me dediquei, tentei me engajar mais. E aí, conheci a residência pedagógica, que é o quê? É um grupo de estudantes que vão às escolas para dar aulas. É uma experiência além de estágio, do estágio obrigatório. E foi uma experiência incrível, eu dei aula
em dupla, né? E foi em 2 colégios, um em Sobradinho e outro no Itapuã, o Zilda Arnes. E, sabe, você encontrar aqueles alunos, você ter essa experiência de saber, é isso que eu quero fazer daqui pra frente, é ter isso como uma expectativa do que você vai ter no futuro, foi incrível pra mim. Eu passei 1 ano na residência, fiquei 1 ano na residência, fiz projeto na escola, conheci os alunos, me apaixonei pelos alunos e brinquei, e dei aula e fiz oficinas de uma forma com que eu entrasse no mundo que é a docência, né? E aí, com o término da faculdade, eu terminei a residência. O nosso grupo planeja lançar um livro junto com o coordenador. E a faculdade de letras, o que ela foi pra mim, eu comecei a fazer estágio muito cedo. No meu 4º semestre eu já estava fazendo estágio, um não obrigatório. Mas ali eu já tive a oportunidade de ter contato com a docência. Só que a residência em si foi você conseguir entrar no mundo das escolas periféricas, junto com os alunos que querem ter uma razão de alguma coisa. E teve alguns alunos que me tocaram muito. Então a residência, assim, se eu pudesse falar o que algum estudante de letras precisa fazer, é a residência. Hoje eu faço mestrado em linguística. Eu estudo a redação nas escolas, justamente com o intuito de tentar ajudar aqueles que precisam, sabe? Então, o curso de letras, a residência pedagógica, os estágios, é o que me fez ser quem eu sou hoje, sabe? A profissional que eu sou hoje. E é isso. Tchau! Oi gente, eu sou o Matheus de Moraes, sou do interior do Maranhão, mas moro aqui no DF já tem uns 9 anos. Saí do interior justamente para seguir o meu sonho de me formar, fazer letras e virar um escritor. Escrevo desde pequeno, comecei escrevendo poemas e cordéis, que é mais comum lá no Maranhão, mas chegando aqui no DF, né, que eu comecei a ter acesso a outros livros, porque onde eu morava não tinha livros literários, né, de ficção, eu comecei a escrever contos e depois escrever livros mesmo de fato. Terminei meu ensino médio em 2016, em 2017 consegui passar no curso que eu queria, que foi Letras na UNB, fiz minha graduação lá. Em 2019 comecei a dar meus primeiros passos como escritor, publiquei meu primeiro conto nesse livro aqui chamado Slash Goy Thriller, conto sobre os mais diversos tipos de terror e horror. Eu acho que um escritor ele começa escrevendo o que ele gosta. Sempre gostei muito de terror, de horror, dessas coisas mais pesadas assim, saber como funciona a mente humana. Comecei escrevendo isso. Depois desse livro aqui participei de várias outras antologias. E em 2021 eu entrei no mestrado, terminei a graduação e já entrei no mestrado para pesquisar sobre essa relação da leitura, sobre o processo de formação de leitores. Tem um projeto de incentivo à leitura no Instagram chamado Recanto Insano, onde eu dou dicas de livros, dicas de escrita, falo sobre o meu processo criativo e tudo mais. Então, se vocês quiserem seguir lá, é só procurar Recanto Insano. Faço sorteios de livro lá e tudo mais. Então, acho que como eu soube que eu queria ser escritor, eu comecei a dar esses meus passos. Sempre escrevia, mesmo sem publicar, mas tinha muitos textos escritos. Comecei esse projeto de literatura no Instagram. Eu acho que quando você tem um sonho, você tem que acreditar nele e se virando da melhor forma que você pode naquele momento para não desistir dele e deixar ele sempre vivo, né? Então, esse projeto de incentivo foi uma forma de manter isso sempre aceso também, conhecer novos escritores, conhecer leitores também, editoras, e foi lá que eu conheci autores que publicaram livros independentes, né? Hoje, publicar por uma editora tradicional, como a Suma, a Leia, é muito difícil. Então, tem esse meio
ser meio independente, que você se autopublica, né? Conversei com escritores que fizeram isso e foi através desse processo, né, de muita pesquisa, de entender como funciona o mercado, que eu publiquei meu primeiro livro, que é um suspense policial chamado Quando Ninguém Vê, que é sobre um serial killer que faz vítimas na UNB. Então o livro se passa todo aqui em Brasília. É um livro pesado, assim, fala sobre muitos temas importantes, sobre violência, principalmente direcionada a mulheres e pessoas negras e LGBTs. Mas o livro ganhou o prêmio de melhor suspense policial de 2023, o prêmio Ecos. Então tem uma galera falando que o livro é bom, então recomendo que vocês leiam também. Ele é mais 18, tem um aviso grandão aqui atrás. Então, se vocês não tiverem problema com isso, procurem, leiam, me contem se vocês gostaram ou não. O livro está disponível na Amazon, mas também podem entrar em contato direto comigo no Instagram, Recanto Insano, só buscar lá. E é isso. Hoje eu faço doutorado na UNB, pesquisa a questão da construção da violência de gênero e a violência direcionada a minorias. Então é o que eu falei, né? A gente acaba escrevendo, pesquisando, estudando o que a gente gosta. Então, escrever esse meu livro, pesquisar sobre a violência, entender a violência como uma construção social, me levou também a elaborar um projeto de doutorado, né? Então, hoje eu sou professor da secretaria, dou aula na Escola de Ensino Fundamental, consegui ser escritor, já tenho um livro publicado, alguns contos, então já me considero escritor, e estou no doutorado agora. Eu acho que o que a gente tem que ter é coragem de mostrar nossos textos. Antes de mostrar os meus textos para as pessoas, eu tinha muito receio. Mas um conselho que eu dou é começa mostrando para seus amigos, para parentes, familiares, porque é muito importante o incentivo logo no início, sabe? Eu tive isso desde o ensino médio, quando eu cheguei aqui, que eu começava a escrever história, mostrar para meus amigos, ia vendo se eles gostavam ou não, ia colhendo os feedback que eles davam, porque é muito importante também você não só receber elogios, receber críticas também e saber melhorar a sua escrita a partir dessas críticas, né? Eu acho que um escritor, depois publica o livro, pronto, você não tem mais domínio sobre ele e cabe você aceitar o que é aceitar não, ouvir o que é dito e saber se dar ouvidos ao que realmente importa e o que te faz crescer. Então é isso, eu acho que a intenção desse vídeo era só comentar rapidamente com vocês sobre essa minha trajetória, falar sobre os textos, sobre um pouco da minha vida acadêmica. O vídeo é curto, não dá pra falar muita coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente sobre esse processo de autopublicação, me manda mensagem no Instagram, vamos conversar por lá. E é isso, quem tiver interesse no livro também é só entrar em contato comigo. E obrigado, galera. Olá, eu sou o professor André Luiz Gomes, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas, e geralmente eu ministro a disciplina Literatura Brasileira Teatro. E o teatro é muito pouco estudado, tanto no ensino médio, quanto nos cursos de letras e até mesmo nos cursos de artes cênicas. E eu vou mostrar para vocês o quanto o teatro é importante para a literatura e a formação da literatura brasileira. Aqui em casa eu tenho uma estante de publicações relacionadas ao teatro, ou teoria, ou peças teatrais. Aqui, por exemplo, nós temos publicação de clássicos universais do teatro. E do teatro brasileiro. Por exemplo, no ensino médio a gente estuda que o Alencar foi o romancista de Senhora, o Guarani, Lucila, mas Alencar também escreveu teatro. O Joaquim Manuel de Macedo, o Álvares de Azevedo. E aqui, por exemplo, a gente tem esse volume do Teatro de Inspiração Romântica, com peças do Gonçalves de Magalhães e do Gonçalves Dias. Aqui, a aventura realista e o teatro musicado. Peças, né, do teatro de revista e até o Machado de Assis, que escreveu, né, comédias e também foi um grande crítico teatral. E quando a gente estuda o teatro, no início do teatro moderno no Brasil, a gente sempre fala de Nelson Rodrigues. Afinal, ele foi o autor de Vestido de Noiva, né? Mas escreveu várias peças. Aqui a gente tem um volume do teatro completo de Nelson Rodrigues. Na década de 60, 70, nós tivemos um boom de publicação de textos escritos por mulheres, de grandes dramaturgas. Leila Assunção, Hilda Hilst, né? A gente tem aqui Renata Palottini. E mais recentemente, né, nós temos uma certa valorização do teatro, da dramaturgia negra. E alguns autores escreveram tanto para a televisão, né, como o Dias Gomes, quanto para o teatro, e fizeram muito sucesso. Vamos conhecer um pouco do teatro brasileiro na UNB?
Oi, eu sou o Val e sou recém-formado em Letras Português e respectiva Literatura, na modalidade licenciatura, e eu realizei um trabalho de conclusão de curso chamado 3 vezes São Paulo, junto com a minha amiga Clara Nogueira Marinho, e supervisionado e orientado pela professora Ulisdete Rodrigues. E esse trabalho ele surgiu em uma aula da professora Ulisdete Rodrigues de Sociolinguística, onde a gente teve a ideia, eu, a minha amiga Lorena Mendes e minha outra amiga Rafaela Rodrigues, de estudar os falares de São Paulo, mas através do alofone R. E a gente queria ver como esse R se comportava tanto no litoral, na capital, quanto no interior. E acabou que essa pesquisa avançou para um trabalho de conclusão de curso, onde as minhas amigas autorizaram que eu desse continuidade, e eu fui muito feliz em poder dar continuidade junto com a minha amiga Clara Nogueira. E a professora deu a ideia de a gente perguntar quais eram as percepções que os falantes que a gente entrevistou tinham. Se eles sofriam preconceito linguístico, se eles sentiam que eles estavam num local de estigmatização, ou se eles estavam num local de privilégio, de como as pessoas comentavam, se eram comentários positivos ou negativos, e acabou que saiu um trabalho lindo. Foram 6 participantes, 2 de cada região, e eu sou muito feliz de ter realizado esse trabalho, e finalmente consegui dar o nível que eu queria para ele, de profundidade, junto com a minha amiga. E sou muito feliz de ter me formado na UNB, sou muito feliz de ter cursado português, que eu acho que é um curso essencial e ímpar, um curso coringa, e eu gosto muito dele, do jeito que ele é, e eu espero poder voltar para o mestrado e doutorado. Oi, eu me chamo Yasmin e sou uma das integrantes do projeto Licenciaturas em Ação. O meu projeto foi primeiramente um resultado do estágio supervisionado 1 feito em dupla com a graduanda Rebeca Diniz Cabral no Centro de Ensino Médio Elefante Branco CEMEB. Após a finalização do estágio, eu e a Rebeca produzimos um artigo intitulado como Ensino de Língua Portuguesa, Estratégias Didáticas e Metodologia Ativa para o Ensino de Concordância Verbal. Nele, explicamos como foi a nossa proposta de aulas nas terceiras séries do ensino médio, com a nossa criação e a nossa aplicação do jogo concreto, o baralho da concordância verbal. Após um certo tempo, eu recebi o convite da professora Viviane para compor o Licenciaturas em Ação, e eu pensei, junto com ela, em dar continuidade a esse meu artigo já existente, feito em colaboração com a Rebeca. O meu novo artigo, então, como continuidade, foi intitulado como Concordância Verbal na Educação Básica para além do ensino de gramática. Assim, pensei agora, nesse momento, fazer um laboratório de leitura e de escrita a partir de uma atividade interativa feita por 3 fichas, entregues aos estudantes. Assim, os resultados obtidos e esperados giravam em torno de continuar o ensino de concordância verbal com a gramática, a literatura e a redação, mas também com a formação de pensamentos, de seres pensantes, ali os estudantes, acerca das suas próprias vidas, das suas escolhas após o ensino médio e das suas individualidades. A metodologia, a discussão e os resultados e demais detalhes estão todos inseridos em ambos os artigos, e eu convido você à leitura se sobrou alguma dúvida. Espero que você goste. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Luna Rose, eu sou estudante do 8º semestre de Letras Português na UNB e sou bolsista do projeto Leitura Crítica e Escrita para a Universidade, qual compõe o Licenciaturas em Ação. Apresento aqui uma síntese do meu artigo, o qual consistiu na abordagem crítica da minha experiência de estágio no ensino médio, que se pautou no eixo da linguagem da BNCC, tal qual a análise linguística. Bom, no estágio, tive minha instância de regência, em que pude tratar das orações subordinadas substantivas, uma temática drasticamente pautada no ensino tradicional e reprodutivista.
A partir disso, foi estabelecido um plano colaborativo, em que as partes envolvidas utilizaram-se da vertente bakhtiniana do sociointeracionismo, da semiótica social e da análise crítica do discurso, e, sobretudo para mim, da engenharia de formação. Que essas metodologias possibilitaram tratar dessas orações considerando a conexão entre gramática e realidade dos alunos, trabalhando diretamente em suas dificuldades, utilizando-se de exemplos práticos e contextualizados, e, claro, assim, preparando os alunos para serem leitores e escritores mais conscientes e críticos, tal como plana um dos objetivos do projeto. Com isso, foi possível conciliar os princípios do tripé ensino, pesquisa e extensão. Bom, é isso. Fica um artigo sugerido aos futuros docentes e atuais estagiários da área. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Daniela Ramos, eu faço parte do projeto Licenciaturas em Ação da Universidade de Brasília, onde eu faço letras português, e dentro desse projeto nós temos o plano de trabalho Leitura Crítica e Escrita para a Universidade. Vou apresentar um resumo do meu artigo, que consiste num plano de aula, onde esse plano de aula é embasado no ensino de verbos para alunos do ensino fundamental do 7º ano, nos anos finais, pautado também no que se compete nas competências gerais da BNCC. E o diferencial desse plano de aula foi a escolha de escritores negros como Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, onde nós queríamos incentivar também a temática racial, com a leitura desses textos, e o foco inicial foi o desenvolvimento das habilidades linguísticas e reflexões semânticas e morfológica dos verbos, preparando esses alunos para ampliarem o seu repertório literário e também a análise gramatical do uso de verbos em seus diferentes contextos. E convido a todos vocês a lerem, como sugestão de leitura para os futuros docentes e profissionais da educação. Olá, eu sou Laísa Rodrigues, professora em formação da Universidade de Brasília e participo do projeto Leitura e Escrita para a Universidade, coordenado pela professora Viviane Vieira. Como produto desse projeto, eu fiz um artigo que chama-se O Ensino da Língua Portuguesa Aliada à Prática Social, e nele eu vou contar a experiência que eu tive, quando eu acompanhei os alunos de uma escola de ensino fundamental anos finais, alunos de 7º ano, ali por volta de 12 anos, 13, e eu conto a minha experiência e a minha proposta de ação colaborativa. Nesse projeto, eu pedi aos alunos que escolhessem um poema do livro Poesia Fora da Estante para transformar em poema-imagem. Pegando essa proposta, eu sugeri um plano de aula que adaptasse, acrescentasse algumas coisas para que a gente trabalhasse mais de forma engajada a criatividade do aluno, a escolha da linguagem, qual linguagem ele colocaria nesse poema-imagem, e assim ele poderia também atingir algumas outras habilidades já previstas pela BNCC e trabalhar mais essa questão dos textos multimodais. Sob essa perspectiva, então, meu trabalho foi realizado. Nesse meu artigo também eu destaco algumas experiências do que eu pude observar, a forma que os alunos recebiam os conteúdos ministrados pela professora também, tá bom? E ficou muito legal, gostei bastante, a experiência foi maravilhosa. Eu espero que de alguma forma esse trabalho, esse artigo, esse produto final, colabore com a formação inicial dos docentes e a formação continuada também. Olá, professores, olá, alunos, olá, futuros alunos e todos que me assistem agora. Eu sou Laísa Rodrigues, curso Língua Portuguesa aqui na Universidade de Brasília, UNB. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse curso de Língua Portuguesa aqui na UNB. Vou falar de acordo com as minhas vivências, tá bom? Dar uma dica aí pra galera que tá no terceirão e pensa em ingressar nesse curso aqui na universidade, ou nessa galera que tá pensando em fazer o Enem. Só façam, galera, só façam. Bom, esse curso, como qualquer outro que tem aqui, tem as matérias que são obrigatórias, as matérias que são optativas e as optatórias, como nós chamamos aqui. Essas optatórias são as matérias que são optativas, porém você tem
tem que ter uma quantidade X de horas dentro dessa grade de matérias disponibilizadas para que você se forme. Mas calma, essa linguagem realmente é meio assim quando você está do lado de fora, mas quando você está aqui nesse mundo que é a universidade, você começa a entender melhor. Tá, Laísa, mas o que fazer quando eu entrar nesse mundo que se chama UNB? Gente, sempre perguntem, sempre, não fiquem com dúvida, não levem dúvida para casa, porque assim como aconteceu comigo, eu perdi muitas oportunidades por conta de vergonha, de perguntar, de tirar alguma dúvida, e não tem que ter vergonha, você tá aqui para aprender, a gente... né? Eu estou aqui para aprender, mesmo sendo futura formanda aí, já quase, mas todo dia aqui dentro da universidade aparece uma coisa nova, aparece uma oportunidade, então agarre, não deixe passar nenhuma oportunidade por vergonha. Nossa, saiu um edital de algum projeto de extensão com o professor tal. Entre em contato com o professor. Professor, como é que faz para participar? O que eu preciso ter? Quais são os requisitos? Não pirem, gente, só vão lá e perguntem. Em relação às matérias, tentem sempre pegar matérias que se encaixam naquele semestre. Por exemplo, nós temos um curso que tem muita leitura, então faz sentido colocar muitas matérias de literatura em um semestre só? Não faz, porque você não vai conseguir cumprir as leituras que a ementa do professor disponibiliza. E calma, o que seria a ementa? A ementa seria, então, um documento que o professor disponibiliza, como vai ser aquele semestre que vocês terão aula com ele. Por exemplo, lá vai ter as leituras obrigatórias, as leituras que não são obrigatórias, mas que podem agregar. Então tem tudo bonitinho lá. Procurem sempre olhar a ementa, conhecer a ementa de cada matéria, porque vai facilitar muito a sua vida. Em relação aos estágios obrigatórios, tentem fazer eles com calma. A gente sabe que a vida adulta demanda muito nosso tempo, muita responsabilidade, e a gente acaba querendo tacar um monte de matéria durante um semestre só para terminar logo. Mas isso não é uma boa ideia, ainda mais quando você está fazendo o estágio. Tentem fazer ele com calma, tá bom? Porque você vai precisar de tempo para observação, você vai precisar montar um plano de aula, e para você viver de verdade aquele estágio, para te ajudar na hora que você se formar, não façam correndo, façam com calma, tentem participar de tudo que as escolas oferecem. Nós somos muito bem recebidos nessas escolas, então vamos fazer a nossa parte, vamos dar um retorno positivo para elas também. É isso, galera. Poderia estar citando muito mais coisas aqui para vocês, mas eu vou deixar vocês conhecerem com seus próprios olhos, com o seu próprio coração, essa universidade maravilhosa que é a UNB. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí e despertado esse desejo, essa vontade de pelo menos conhecer o curso, tá bom? Beijo, muito obrigada por me assistirem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luna Rose e eu vim aqui compartilhar um pouco da minha jornada maravilhosa na Universidade de Brasília, onde estou prestes a concluir o meu curso de Letras Português. Então, se você é uma pessoa apaixonada por histórias, crítica literária, gramática e principalmente pela língua, fica aqui comigo, vamos entender um pouco mais sobre esse curso nessa instituição tão bem renomada. Bom, o primeiro ponto que eu tenho a destacar sobre esse curso é que eu tive a incrível experiência de viajar pela nossa cultura, perpassando por obras dos nossos autores, tais quais Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. E um outro momento incrível que eu tive foi em relação aos professores. Eles são, de fato, verdadeiros mestres que trazem um rol de conhecimentos e experiências que corroboram muito para o enriquecimento das aulas. Não só das aulas, mas também da nossa formação, tanto pessoal quanto profissional. Além disso, não posso deixar de mencionar, claro, as aulas práticas, principalmente nessa reta final de estágios supervisionados. Pude experienciar momentos únicos atuando como regente de sala. Pude aplicar toda a minha bagagem de conhecimento adquirida na UNB e fazer brilhar os olhos dos alunos para fazerem parte dessa universidade também. Pude me certificar que é o curso que eu quero. E eu me senti muito bem recebida e muito grata também, pois os alunos me receberam muito bem e gostaram muito das aulas que dei. E eu recebi, inclusive, muitos elogios. Como futura docente, é uma atitude motivadora e incentivadora também, para continuar trilhando nesse caminho. Bom, um outro ponto que eu não posso deixar de destacar é a possibilidade de projetos de pesquisa, tais qual o de extensão, por exemplo. Meu artigo, indicado para a mostra de cursos, é um produto dele, e eu vos convido a dar uma lida e estarem a par de uma nova perspectiva de ensino de matemática que
é grosseiramente tratada pelas pautas tradicionais e reprodutivistas. E eu pude trabalhar em cima disso, promovendo um ensino mais crítico da língua e realizando meu papel de educadora, de ensinar a usar e a produzir na língua, não de reproduzi-la. Bom, para não me estender muito, eu gostaria de finalizar dizendo que, se você está com dúvida, mas gosta da área, adora saber sobre a língua, a literatura e quer traduzir textos ou atuar na vida docente, na vida dos alunos, mudando suas realidades e seus mundos, então eu vos indico de todo o coração o curso de Letras Português. Sei que a insegurança bate no início, naquela frase de provas e aqueles questionamentos como será que eu vou gostar? Mas eu garanto que se seu coração bate por esses anseios, você deveria vir. Não irá se arrepender. E se você está inseguro também com alguns entraves no caminho, como a distância que a UNB fica, pela renda que não te manteria na UNB o dia todo, também não se preocupe. Eu sou uma graduanda assistida pela UNB. E eu consegui me manter e dar o meu melhor graças à assistência estudantil, pois também fui uma aluna de escola pública. Então, não há do que recear. Apenas mergulhe nessa viagem pela nossa língua, nossa cultura, nossa formação e sejam felizes, como eu fui. Bom, um abraço e espero vê-los em breve, porque se tem um lema que é verdadeiro sobre a UNB, é aquele que diz que o difícil não é entrar e sim sair, e é verdade. Depois que você entra, você não quer sair, você quer fazer um mestrado, um doutorado, uma graduação, mas nunca quer sair. E eu não pretendo sair. Nos vemos logo. Tchau, tchau. Peoples! Estamos indo hoje para uma aula super interessante que é literatura brasileira e teatro! Com o nosso professor muito legal, que é o professor André Luiz, que está aqui hoje. E nós vamos ter uma super aula hoje, não é mesmo, professor? Bom, isso mesmo, uma aula de encenação, literatura e teatro. Exatamente! Não percam, hein, para as nossas quartas dramáticas que estão vindo aí. Cadê o barulho da galera? E agora, distintíssimo público, o grande espetáculo da noite! O Homem que Matou o Diabo! Era uma vez, há muitos e muitos anos, passados e a vir. Na disciplina Literatura Brasileira e Teatro, desenvolvemos o projeto Quartas Dramáticas, com o objetivo de apresentar encenações de leitura. Oi pessoal, meu nome é Mariana Mendes, eu tenho 25 anos, fui aluna da Universidade de Brasília, nossa amada UNB, durante o período de 2017 a 2023 e fiz o curso de Letras Português e sua respectiva literatura licenciatura. Eu ingressei na universidade aos 17 anos pelo PAS e foi um momento muito desafiador e ao mesmo tempo muito enriquecedor na minha vida. Nesse mesmo período, eu estudei jornalismo em uma outra universidade, uma universidade particular, e hoje eu utilizo esses dois conhecimentos na minha vida profissional como jornalista em uma agência de comunicação. Quando eu era adolescente, um professor ele zoou o meu sotaque numa aula de inglês e desde então esse assunto ficou martelando na minha cabeça. Então, quando eu cheguei ao fim do curso, passando por todo o caminho, eu já sabia o que eu queria estudar. Eu encontrei a professora Elisete Rodrigues, que é uma pesquisadora maravilhosa, e me ajudou a chegar onde eu queria, unindo as duas coisas que eu mais amo na minha vida. E resolvemos estudar os sotaques nos telejornais. Então, a gente queria investigar como isso funciona em locais de prestígio como um telejornal de amplitude nacional. Eu espero que vocês possam dar uma oportunidade para essa pesquisa, que vocês possam se apaixonar por ela, assim como eu, e que a gente possa pensar juntos sobre o assunto, que é extremamente importante para a gente entender como a nossa língua funciona, como o nosso falar é visto e também combater certos preconceitos que possam existir sobre o assunto, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem a semana, que vocês aproveitem a amostra e também a pesquisa, tá bom? Até lá, um abraço! Olá você que é estudante de licenciatura, olá você professor, professora. Será que você conhece seu aluno? Eu me chamo Sila Marisa
e sou aluna do doutorado em Linguística aqui da UNB. É claro que a gente sabe que nós precisamos considerar o ano escolar que os alunos estão, a sua idade, as suas habilidades e dificuldades para que a gente possa planejar as nossas aulas. Mas será que isso é suficiente? E eu diria mais, será que isso é suficiente nos tempos atuais? Nesse vídeo, eu convido você a olhar para o ser humano por meio da antroposofia. A antroposofia foi criada por Rudolf Steiner no início do século XX. Ele que foi educador e filósofo. E com essa palavra, ele nos convida a conhecer o ser humano, a conhecer aquilo que nos torna humanos. Será que você consegue pensar naquilo que é a habilidade específica do ser humano? Bom, no que diz respeito ao nosso fazer pedagógico, segundo esse olhar, da antroposofia, nós dividimos o desenvolvimento humano em setênios, ou seja, a cada 7 anos aproximadamente, nós está disponível em nós algumas habilidades e outras ainda não. Então, no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, nós estamos muito disponíveis para formar o nosso corpo físico, as nossas habilidades motoras. E por isso é muito importante que as crianças brinquem, que elas explorem o ambiente, que elas percebam o seu corpo, que elas tenham segurança nele para fazer subir e descer árvores, por exemplo, ou pular corda, enfim. Isso tudo vai amadurecer também as sinapses neurais e vai preparar o corpo para as fases seguintes. Já no segundo setênio, o corpo está preparado para a memória, para desenvolver a memória. Então, decorar poemas, por exemplo, é muito benéfico nessa idade. E essa fase é a fase que nós estamos desenvolvendo o nosso campo emocional. Então, é muito importante que nós, como educadores, pensemos naquilo que nós dizemos para as crianças e para os jovens, para as crianças, dos 7 aos 14 anos, e pré-adolescentes já a partir dos 11, 12 anos. E é importante também que nós ofereçamos para eles as belezas que os seres humanos foram capazes de criar. Então, seja através da música, da poesia, da pintura, porque isso vai trazer uma capacidade nelas também de observar essas belezas e também como forma de expressão daquilo que está vivendo nelas. Então, se a criança tem um ensino que prima apenas pelo cognitivo, a gente está vendo esse ser humano apenas por essa área. Nós estamos impedindo, na verdade, não possibilitando que ela possa se expressar através de outras formas e também estamos perdendo a oportunidade de conhecer essa criança através da sua expressão artística. No terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos, quando os jovens estão aí no ensino médio, então essa é a fase em que o pensamento, a cognição está sendo desenvolvida. E aí a gente pode ver claramente a argumentação. Às vezes a gente perde na argumentação com os jovens, mas a gente precisa considerar que eles estão numa fase de exercício. Então não é que nós ou eles tenhamos razão e não seja necessariamente essa a busca, mas a busca de um diálogo que propicie essa construção da argumentação. Essa fase também é uma fase bastante complexa, porque já não se é mais criança e não se pode fazer coisas que são consideradas no mundo infantil, para que o jovem não seja considerado infantil. Mas ele ainda não é adulto. Então é uma fase de transição que pode gerar muitas angústias, Então é importante que a gente considere isso, porque apesar de o corpo ser grande, internamente ainda muitas coisas estão sendo construídas. Então, quando um jovem ele entra num confronto com a gente, num confronto de ideias, ou mesmo um confronto entre alguma coisa que seja do seu descontentamento, a gente precisa considerar que esse confronto não é um confronto pessoal, mas é um confronto como uma espécie de espelho. Nós somos um espelho para eles. É uma forma de ele olhar para nós e pensar, puxa, eu não sou igual a essa pessoa que está comigo. Mas eu ainda não sei quem eu sou, Então é uma forma de eles se conhecerem, descartando aquilo que eles não são, nesse contraponto, nesse confronto.
Já dos 21 aos 28 anos é o início da fase adulta. E como lá no primeiro setênio, né, nos nossos primeiros anos, a gente está aprendendo a andar, e para aprender a andar a gente cai muitas vezes, até que a gente adquire esse equilíbrio sobre as próprias pernas, dos 21 aos 28 anos é o momento de aprender a andar na vida, né? Aprender a andar sobre as próprias pernas na vida. Então é o momento das experimentações profissionais, às vezes de ter aquela dúvida, será que esse curso é o curso que preenche o meu coração? Então é importante que os adultos que estão no entorno dessas pessoas de 21 a 28 anos considerem isso, considerem que é um tempo de experimentação e que os adultos possam proporcionar momentos, né, dar oportunidades para que essas pessoas desenvolvam as suas habilidades, porque é o início da vida profissional, é o início da independência financeira, é o início de experimentações, de viagens, enfim, de coisas que a vida venha a oferecer. Então, se a gente considera isso tudo, nós que já passamos dessas fases e que somos agora educadores, eu acho que a gente tem mais elementos para compreender esse ser humano que está em desenvolvimento e compreender a nós mesmos.